Graça e paz, irmão Daniel, como Graça vai? e paz, irmão Raul. Tudo bem com o Tudo, irmão? graças a Deus. Então, irmão Daniel, nós estamos aqui hoje para falar com o público aí a respeito da palavra de Deus, que hoje a gente tem observado, né, irmão Daniel, a falta da evangelização que está acontecendo na Terra e o movimento da nova ordem mundial. O que o irmão acha disso, irmão Daniel, sobre esse assunto aí? O que você pode dizer para o público que está nos assistindo? Eu acho que é cada vez mais urgente a evangelização. Muito urgente, né? Estamos a viver os últimos dias. Os sinais que o Senhor Jesus nos disse estão-se todos a cumprir. Sim. Jesus está a voltar. É urgente, como já disse, a evangelização. Investir na evangelização. Investir nas almas. No ganhar almas, Sim. no alcançar almas e de fazer o nome de Jesus conhecido. É cada vez mais urgente. E eu quero pedir aos irmãos que estão a ver este vídeo que invistam nessa área. Não é preciso muitos recursos, não é preciso ter uma grande eloquência, basta largar sementes, dizer Deus te abençoe, Jesus ama-te. Deus tem um propósito para a tua vida. Não é preciso ser multimilionário, ter um ministério por trás, uma grande estrutura. Aquilo que nós precisamos já temos, que é o Espírito Santo. É verdade. E se nós cultivarmos a cada dia a nossa intimidade com Deus e o enchermos do Espírito Santo a cada dia, nós tornamos a cada dia mais um vaso útil nas mãos do oleiro, que pode alcançar então mais almas e é isso que eu quero vos transmitir. Ganhem almas, evangelizem. Amém. É uma realidade que o irmão Daniel está dizendo aqui, pessoal, pelo seguinte: eu sou português também, embora nasci no Brasil. O Daniel aqui, meu amigo, ele é da Assembleia de Deus, meu irmão, caro irmão, tenho conhecido ele há algum tempo já. E nós realmente estamos sentindo essa necessidade enormemente aqui na Europa. Não só na Europa, mas no mundo inteiro. E a nossa preocupação, tanto a minha como a do irmão Daniel, não é manter o membro da igreja apenas crente dentro da igreja. Porque nós achamos que, além de estar dentro de uma denominação ou de uma igreja, o principal também é nós levarmos a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo àqueles que não têm condições ou não têm forças até de ir na igreja, porque se sentem o inimigo das nossas almas. Eu confesso que eu não gosto nem de falar o nome dele, porque ele não merece. O inimigo das nossas almas, a intenção dele é levar as pessoas para o abismo. E está aqui o irmão Daniel, ele nasceu aqui em Portugal, né, irmão Daniel? Sim. Você nasceu aqui mesmo, em Lisboa? Sim. Nasceu em Lisboa. Ele pode dizer, já é crente há bastante tempo também, que o coração das pessoas estão endurecidos. Isso é verdade, irmão Daniel? Você tem notado isso? O que você tem notado quando você sai para falar do Evangelho? Portugal é um campo a ser cultivado. Apesar de ser um país pequeno, não há muita atividade evangelística, o que é pena. E aquilo que eu noto nas ruas, aquilo que eu tenho presenciado é que as pessoas, elas precisam de ouvir, elas querem ouvir, mas elas não querem ir à igreja. Então essa é a intenção de eu ir para as ruas, eu e alguns irmãos que têm estado comigo. As pessoas têm sede da palavra, as pessoas precisam de ouvir a palavra. Elas têm boas intenções, mas boas intenções não levam para o céu. Elas entendem que o nome de Jesus Cristo é falado nesta nação, mas não entendem quem é Jesus e não entendem o Evangelho. A maioria das pessoas que eu falo, que eu evangelizo nas ruas, elas já ouviram falar do nome de Jesus, mas de uma forma errada. E elas têm vontade de conhecer.
faço algumas exceções. Há pessoas que naturalmente reagem de uma forma negativa, ofendem-nos, querem-nos muitas vezes bater, mas faz parte da atividade evangelística e o Senhor Jesus Cristo, Ele avisou-nos disso. Aqui em Portugal as pessoas, como eu já disse, elas procuram ter boas intenções, procuram fazer o bem, mas não entendem que não é as obras que as salvam, é a graça de Deus. E é isso que eu tento nas ruas desconstruir na mente dos portugueses e de todas as outras pessoas que eu me cruzo, de que a salvação não é pelas obras, é pela graça e é pelo arrependimento dos nossos pecados e na crença de Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. Então, Daniel, nesse assunto aí que você falou agora, irmãos, eu gostaria que o Daniel... Eu tenho o meu canal, o Daniel tem o dele. Qual é o seu canal, Daniel? O meu canal chama-se Projeto Graça e Arrependimento. Então vocês procurem lá no Projeto Graça e Arrependimento, irmão. A nossa intenção, a minha intenção é que o Evangelho seja propagado, certo? Eu, no momento, não estou assim agregado a nenhuma igreja. Tenho sido autônomo, mas sou um servo de Deus, sou pregador também, tenho minha documentação. E o nosso irmão Daniel aqui, ele é um evangelista que luta mesmo, eu sou testemunha disso, e isso que eu vou perguntar para ele agora é algo essencial para que vocês entendam que há perseguição, porque muitos acham que não está acontecendo nada, certo? Tanto aí no Brasil, a gente vê que no Brasil a situação realmente está um pouco difícil, muito difícil, mediante os acontecimentos atuais. Porém, eu quero dizer para vocês que não é só aí. Aqui o Daniel tem sofrido, às vezes até agressões, assim, por palavras, ou não sei se já foram tentar agredi-lo fisicamente. Isso que eu vou perguntar para ele. Alguma vez alguém já te agrediu, assim, a ponto de querer que você parasse de falar, Daniel? Ou te xingou alguma coisa? Por causa do Evangelho? Pode falar. Pela graça do Senhor, fisicamente ainda não fui agredido. E verbalmente já fui. Eu e os irmãos que costumam acompanhar. Palavras pesadas? Chamam-nos nomes, já chamaram inclusive a polícia. Já me quiseram expulsar de lugares também. Mas apesar disso, eu noto uma certa flexibilidade por parte dos portugueses. Eles ainda ouvem com atenção, ainda se interessam por ouvir, mas o seu coração ainda está muito endurecido e há muitas vezes aquela reação, aquela resistência que nós procuramos contornar, procuramos buscar. Muitas vezes aquela resistência que nós sentimos nas ruas pode ser já um indício de Deus a tocar no coração daquela pessoa. Há casos de pessoas que vêm a nós aos gritos a dizer para nos calarmos e acabam por receber Jesus como seu Senhor e Salvador no fim, após uma conversa, após acalmarmos os ânimos. Felizmente vivemos num país livre, nós podemos fazer a evangelização e isso é uma bênção. Há muitos países que não podem fazer isso. Nós temos essa liberdade de pregar nas ruas aqui. O governo dá-nos essa liberdade, felizmente, graças a Deus, mas eu creio que aos poucos as coisas estão-se a ficar cada vez mais limitadas. Não aparentemente, mas eu sinto que nós pregadores de rua, nós evangelistas, nós pastores, estamos a ficar cada vez mais limitados. E eu creio que muito em breve pregar nas ruas, fazer evangelização seja proibido. Exatamente. Eu creio que sim. E vocês vejam bem, o Daniel, eu também faço meu trabalho, como vocês sabem, muitos do meu canal aí. Nós não somos remunerados, nós fazemos isso voluntariamente, mas há às vezes necessidades, tanto do nosso irmão Daniel aqui, como nossa, não estamos pedindo nada a ninguém, pelo amor de Deus. Nós podemos ir em outros lugares. Eu, por exemplo, tenho
lugares como no Porto, Ilha da Madeira. Só na Ilha da Madeira tem 10 famílias há tempo já nos esperando e nós não temos condições. O irmão Daniel, ele dos seus recursos, ele tira para se deslocar por esse Portugal todo aí, ó, que vocês, embora ele diz que é pequeno, mas não é tão pequeno assim. E ele sai e realmente, eu vou ser sincero, existem pessoas agressivas aqui sim. É porque ele, como português, eu sou português, mas como eu falo a língua brasileira, não há nenhuma xenofobia, pelo amor de Deus. Portugal é um país muito receptivo, pessoas muito boas. Você pode ver aqui o meu amigo, meu irmão, uma pessoa que tem um coração bom, voltado para as coisas de Deus. Porém, nós estamos percebendo que as coisas estão mudando. Nós precisamos que vocês lembrem, por exemplo, um vídeo como esse aqui que nós estamos fazendo. Parece que não é nada, mas se vocês derem um like aí nos vídeos, tanto no meu canal como no canal do nosso irmão Daniel, que ele já citou, depois ele vai colocar no ar, ele pode depois, antes do final ele vai repetir novamente o canal, eu também vou colocar o canal dele escrito no meu canal. Vocês podem procurar e espalhar isso para Portugal, porque no Brasil a gente sabe que tem muitos pregadores, e os irmãos do Brasil também, lembrem de nós aqui, porque a situação realmente é uma situação deprimente. A gente vê que tem pessoas, eu por exemplo aqui em Portugal já vi pessoas querendo se suicidar, pessoas querendo tirar a vida, e pela palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos visto libertações, e isso é um sinal que Deus tem obra para fazer aqui, porque não há coração que Deus não possa amolecer, mas nós dependemos de vocês, meus irmãos. Tanto eu como o irmão Daniel, primeiramente dependemos de Deus, mas dependemos de vocês. Porque imagine, esse vídeo que eu e o irmão Daniel estamos fazendo aqui, estamos juntos, dependente de... Esquecemos denominações, aqui nós somos irmãos, nós não estamos falando de denominação aqui. Nós estamos falando de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que em hebraico, para quem não sabe, é Yeshua HaMashiach, quer dizer Jesus Cristo, certo? Eu quero dizer para vocês que a nossa missão é levar o Evangelho gratuitamente, mas se nós não tivermos um apoio, nós vamos ficar assim. Por exemplo, hoje o irmão Daniel está aqui comigo, nós já estamos há tempo já, né, irmão Daniel, para fazer esse encontro, para nós conversarmos. Porque nós estamos precisando mesmo que vocês deem likes, que vocês ajudem a compartilhar os vídeos. Porque se esse vídeo chega na mão de alguém que sinta, vamos supor, de entrar em contato conosco, de nos dar um apoio espiritual. Não estamos querendo dinheiro, um apoio espiritual. Até arrumar um lugar para nós irmos lá e evangelizar o povo. Imagine, uma pessoa evangelizada que crê, a festa no céu. Imagine você conseguir ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, tirando elas das drogas, dos vícios, da criminalidade. A sociedade vai ser beneficiada. Você não acha isso, Daniel? Amém. O que você me diz a respeito disso aí? O irmão Raul mencionou um ponto interessante sobre o que ele já sente aqui em relação a Portugal. Portugal sofre muito de solidão. As pessoas em Portugal sofrem muito de depressões, sofrem muito de melancolia, e por isso é que eu digo que é um campo a ser explorado. Há muito a ser feito aqui, há muitos corações que precisam ser cultivados, e essa é a função principal do evangelista: cultivar corações, levar as pessoas ao pastor, ao pastoreio, para ele cuidar, para ele lapidar os seus corações, as suas almas. Portugal é um país que tem, se é que eu posso dizer, tem assim uma atmosfera muito pesada em certos pontos do país. É um país que foi entregue à idolatria. Temos aqui o Santuário de Fátima. É um país idólatra, e então há consequências. Os portugueses sentem essas consequências, e a nossa função como evangelistas e pregadores de rua é indicar qual é o caminho. É Jesus Cristo que te pode salvar. Não ponhas a tua fé em Fátima, não ponhas a tua fé no Papa, apenas Jesus Cristo.
E essa é a minha função principal nesta nação, essa tem sido a minha missão como pregador de rua, como evangelista, de desconstruir essa ideia que Portugal tem acerca do Evangelho e de Fátima e do Papa. É exatamente isso que o nosso irmão Daniel disse, é algo que tem trazido preocupações nesses últimos dias, porque está existindo aí uma federação, né? uma unificação das igrejas, inclusive a igreja que o irmão Daniel frequenta, ela não assinou esse documento, ela não faz parte, né, Daniel, dessa federação. Assim como algumas igrejas estão já compactuadas com essa federação, que é uma federação que já havia sido prevista desde 1895. Para quem não sabe, Shelton Tom, o nome dele, salvo erros, pode procurar aí no Google. O Shelton Tom era um padre da igreja romana, e ele expôs alguns documentos falando sobre essa federação de igrejas que haveria nos últimos dias, que a princípio ela viria como uma coisa boa, como uma unidade para a transferência de dinheiros e, enfim, para ajudar as igrejas a serem mais atendidas de uma forma sem precisar passar por tanto crivo, né, do governo. Mas por trás disso, vocês vão observar que quando se forma uma federação, tem que ter um CNPJ central. E esse CNPJ central, logicamente que é a igreja central daquela nação. Porém, quando surgir o homem do pecado, o anticristo, ele também vai criar, ele já está inclusive com um CNPJ que vai abranger todas as outras denominações que estão unidas a esta federação. O que vai ocorrer é que esse homem, que vocês já sabem que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, onde fala assim, que a vinda do Senhor será, diz a palavra, não me recordo bem o versículo, você lembra o versículo? 2 Tessalonicenses, que a vinda do Senhor não é assim como vós pensais, antes se manifestará o homem do pecado, o espírito da iniquidade. Então, esse homem do pecado, ele vai querer ser como Deus e se sentar no templo de Deus. Vejamos que a palavra de Deus, ela nos diz que o templo de Deus, hoje não tem templo de Deus. Nós temos algumas igrejas que às vezes nós chamamos até de templo, porém isso é por causa do costume, porque se nós formos olhar biblicamente, nós vamos ver que o Senhor Jesus, quando chegou ali na porta do templo, em Jerusalém, não sei se foi no Pessah, não me lembro o dia da festa. Infelizmente eu tenho dificuldade para relembrar o versículo, mas vocês podem ler lá. Eu até aconselho que leiam um livro de Mateus inteiro, porque muitos não estão nem lendo a Bíblia, então já é bom que pegue e leia mesmo. Vocês vão encontrar uma passagem que fala que o Senhor Jesus chegou lá e derrubou os cambistas que estavam fazendo comércio na porta do templo de Jerusalém. E o que o Senhor Jesus Cristo disse? Ele derrubou aquilo e olha, ele pegou um chicote, derrubou os cambistas. Aí ele usou de violência? Não, ele estava ali fazendo a vontade do Pai. E o Pai é o Pai, ele manda e acabou. Ele não precisa pedir autorização para ninguém do que ele deve fazer, certo? E então ele fez a vontade do Pai, tirando aqueles cambistas dali, e disse para os sacerdotes que saíram para fora, porque os sacerdotes eram os religiosos. Nós somos cristãos, mas nós não somos religiosos. Nós somos cristãos. A religiosidade hoje, que nem ele acabou de falar de santuários, etc., eu não vou citar nomes aqui, ele tem mais condições de citar, porque ele já é natural. Eu sou português, mas por causa do meu pai. Eu sou português legítimo por causa do meu pai, mas ele é português nascido aqui. Então ele falando do santuário, aquela coisa toda, fica diferente do que eu falar. Alguém pode pensar que eu sou um brasileiro e estou falando mal. Ele não, ele é daqui e ninguém está falando mal de ninguém. Estamos colocando atenuando um assunto que é uma realidade. Nós não temos nada a ver com a fé de ninguém. Apenas estamos pregando a verdadeira fé que nós aprendemos que está na Bíblia, certo? Então
Então quando o Senhor Jesus chegou ali, aqueles sacerdotes, o que eles fizeram? Ficaram nervosos, eles eram religiosos. O Senhor Jesus chamou eles do quê? De hipócritas. Eu não sei falar direito essa palavra, irmão. Às vezes eu enrolo a língua, vai. Hipócritas, ou hipócritas, é. E disse para eles assim: a casa do meu pai será chamada casa de oração, e não covil de ladrões e salteadores. Então quando a gente fala igreja, é um costume nosso já. Que a palavra igreja, ela vem do grego, certo? Ela vem do grego, que antigamente na Grécia, pode pesquisar, existia um local que chamava Ikésia, que era um lugar de reuniões de pessoas para tratarem de assuntos da comunidade, da política. Então, quando se reunia, quer dizer, igreja quer dizer lugar de reuniões de pessoas. Quando o evangelho chegou até Roma, e chegou em Antioquia, pela primeira vez, os cristãos, eles não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de seita dos nazarenos. Mas quando chegou em Antioquia, foi ali que pelas primeiras vezes eles foram chamados de cristãos. Então, na tradução na nossa Bíblia que nós usamos, nós sabemos que igreja é um ajuntamento de pessoas. Quer dizer, hoje está eu e aqui e o irmão Daniel. Nós, independente de nós não estarmos dentro de 4 paredes, nós somos uma igreja. Eu e ele aqui agora somos uma igreja, porque a palavra de Deus diz assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Nós estamos em 2 aqui, em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então ele está aqui. Foi ele que nos iluminou isso aqui, certo? Mas existe uma casa de oração onde a pessoa, que nós chamamos de igreja, porque logicamente enquanto nós estamos lá dentro, aquilo é uma igreja. Quando nós saímos, aquilo simplesmente é uma casa. Só que tem uma coisa: muitos não querem se submeter a ser igreja. Você está entendendo? O que é ser igreja? Você pode perguntar para mim. Ser igreja é estar reunido em Cristo. Vejamos bem, qual é a igreja mística? A igreja mística, vocês querem ver com uma coisa? Eu estou aqui, o irmão Daniel está aqui, e nesse mesmo momento pode ter alguém lá na Espanha, na Bélgica, no Japão, na China, e ele também, talvez não é da mesma denominação, mas ele também é da igreja. Então, em espírito, é uma igreja que está espalhada, e muitos estão sofrendo. É o que o Daniel está dizendo. Nós precisamos que vocês, irmãos, orem por nós, orem pelo irmão Daniel. Eu tenho acompanhado o trabalho dele pela internet. Ele sai mesmo, ele prega, ele evangeliza e trabalha realmente. O meu trabalho é mais feito através da internet. Porém, eu também evangelizo. Eu tenho uma outra forma de evangelizar. Às vezes eu vou num café, levo uma Bíblia, sento, e sempre Deus prepara que alguém chega e ali eu falo do Evangelho de Jesus Cristo. Mas precisamos nos inteirar. E outra coisa, eu vou, antes de passar a palavra para o nosso irmão aqui, vou falar para vocês uma coisa. A dificuldade que está tendo em nós encontrarmos um lugar realmente bíblico para nós ouvirmos uma palavra. Temos visto aí muita heresia em determinadas denominações, que é o lenço ungido, não sei o que, a vassoura ungida. Isso não existe, isso aí é uma heresia. Faz parte até de magia negra. E tem pessoas que são enganadas por esses espíritos e que depois isso daí confunde a mente da pessoa e foge do verdadeiro evangelho a ponto de não crer mais na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Então nós temos que observar a Bíblia, a verdadeira profecia. Não que não exista profecia, mas tudo que está baseado dentro das Sagradas Escrituras. Diz a palavra de Deus assim: o Senhor Jesus disse, 5 de João, versículo 39, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E o que é examinar? Eu já vou passar a palavra para o Daniel aqui. Examinar quer dizer pesquisar, estudar, analisar. E eu fiquei sabendo há pouco que existem denominações que dizem que não é para estudar a Escritura. Ora, se eu sou um médico, eu não sou nada disso, certo? É uma comparação. Se o Daniel é um médico, ele vai ter que estudar medicina,
Porque se ele não estudar medicina, você vai jogar um corpo doente lá, ele vai cortar e vai matar o corpo. Ele vai ter que ter conhecimento da anatomia, ele vai ter que conhecer até o DNA da pessoa, ele tem que conhecer, tem que estudar tudo. A Bíblia é a mesma coisa. E nós temos que conhecer o DNA da nossa alma. Se realmente nós estamos dentro daquilo que está escrito. Eu não posso profetizar uma coisa que não está escrito. Eu não posso dizer, Jesus Cristo vem tal dia. Eu não posso. Ele não falou o dia que ele vem. Você tem notado isso, Daniel? Alguma denominação que faz esse tipo de coisa? Pode ser aberto. Aqui não estamos falando nome de igreja nenhuma. Não precisa falar nome, mas eu queria que você desse uma explicação sobre isso. O irmão Raul colocou um tema interessante, que que a própria Escritura diz que nos últimos dias iam surgir falsos mestres, falsos profetas, fala também da apostasia, e nós estamos a presenciar isso. Tem surgido muitas falsas igrejas, muitos falsos mestres, falsos ensinamentos que não têm base bíblica, e o que eu peço é que nós possamos saber discernir, procurar discernimento no Espírito Santo, no verdadeiro Espírito Santo, aquele que foi dado aos apóstolos, o bíblico, que possamos encontrar nele discernimento para conseguirmos percepcionar o que é verdade e o que é mentira. A pergunta que nós devemos fazer quando estivermos em contacto com qualquer denominação ou grupo religioso é esta: será que o Jesus que eles estão ali a pregar é o Jesus bíblico? Porque também diz a Escritura que iam aparecer falsos cristos. E estes falsos cristos nem sempre são pessoas físicas, pessoas que se dizem ser Jesus Cristo, mas também formas deturpadas de ver Cristo, que muitas das vezes alguns irmãos podem estar a seguir sem saberem. E esta é a pergunta essencial quando estivermos em contacto com qualquer denominação. Será que aquele Jesus Cristo que eles mencionam, que eles pregam, que eles seguem, é o Jesus das Escrituras? Será que é de facto o Filho de Deus? Ou é outro Jesus que se comporta de forma semelhante, que se comporta de forma idêntica, mas não é? Porque falta consistência, falta um padrão bíblico. E é isto que eu procuro pessoalmente e que eu aconselho sempre aos irmãos a que eu tenho contacto. Procurem a verdade das Escrituras, e a única forma de estarmos em contacto com esse verdadeiro Jesus Cristo é, de facto, estudarmos, examinarmos as Escrituras, estarmos em comunhão com Deus, não um Deus que nós tendemos a formar na nossa mente, mas o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. Amém. Nós temos que nos assegurar que dentro de nós o nosso devocional diário é direcionado para esse Deus, não para um Deus que nós criamos segundo os nossos interesses, segundo aquilo que nós encontramos dentro de nós, porque fomos nós criados à imagem de Deus. Não foi Deus criado à nossa imagem. Então somos nós que temos que nos moldar segundo os padrões de Deus e não Deus segundo os nossos padrões. E é isso que tem acontecido. Muitas pessoas têm criado deuses semelhantes ao Deus de Israel, mas que não é o Deus de Israel. Baseiam esse Deus em outras coisas, em outros ensinos, naquilo que eles acham ser o correto, naquilo que eles acham ser o ideal, a verdade de Deus, mas só existe uma verdade, só existe um Deus, e é o Deus de Israel, e só existe um Jesus, que é o Jesus das Escrituras Sagradas. E fora disto, não há mais nada a dizer. É verdade. Meus caros irmãos, nós vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui, porque nós vamos gravar outros, para não ficar muito longo.
pelo que eu já tenho costume, eu sei que quando passa muito vocês não assistem. Mas por gentileza, irmãos, no amor de Jesus Cristo, nós vamos pedir para vocês, por favor, espalhem esse vídeo, é muito importante. Isso é para despertar os irmãos aí que às vezes estão em casa, às vezes estão até de folga. Mas eu não tenho dom para sair na rua. Irmão, não precisa você, se você não tem dom, nós também não temos dom. Sabe quem é o dono do dom? É o Senhor Jesus Cristo. E Ele não está no teu coração? Está. Então você tem o dono de todos os dons. Apenas pegue a tua Bíblia pequenininha mesmo, se for uma Bíblia pequenininha, põe no teu bolso, vai tomar um café. Senta lá no café, pega a tua Bíblia, abre. Sabe que aonde você colocar um pote de mel, vai aparecer abelha, pode ter certeza. Então nós vamos encerrar esse vídeo aqui, mas depois nós vamos começar outro ainda hoje, com outro tema sobre o Evangelho. Eu gostaria que vocês nos acompanhassem, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, paz e graça, shalom. E o irmão Daniel vai se despedir também. Nós vamos continuar ainda a segunda etapa. Bem, para os irmãos que já viram este vídeo, quero recomendar então o meu canal Graça e Arrependimento, Projeto Graça e Arrependimento. Tem também nas descrições os links das redes sociais. Sigam, acompanhem-nos e se sentirem de alguma forma ajudar, é como o irmão Raul diz, eu não peço dinheiro, nunca pedi dinheiro, basta uma oração. É claro que eu não tenho como ver, mas eu creio que o Senhor vê todas as coisas. Eu creio que o irmão que está a ver este vídeo, o irmão ou a irmã, que possam orar, interceder, ter um pensamento positivo, de intercessão. E é isso, graça e paz e até ao próximo vídeo. Irmãos, antes de terminar, meu canal também é canal de evangelismo, irmão Raul Simões. Amém. Né? E eu quero deixar claro aqui, o irmão falou uma coisa certa, nós não pedimos dinheiro, não queremos dinheiro. Mas o irmão vai deixar no canal dele, se ele sentir um Pix, uma conta daqui de Portugal, eu vou deixar também. Para quê? Para vocês ganhar dinheiro no Evangelho? Não. O irmão precisa, às vezes, sair da casa. Onde que o irmão mora, irmão? Onde o irmão mora? Não precisa dizer o lugar. Em que região só? Região. Setúbal. Esse irmão mora na região de Setúbal. Ele precisa, às vezes, sair da região de Setúbal, que não é muito longe. Vamos supor que Deus mande ele no porto. Pode acontecer. Pode. E, às vezes, ele não tem condições para ir no porto. Mas Deus mandou ele no porto. Como é que ele vai? A pé? Então, irmãos, quando nós pedimos um auxílio, não é para o nosso benefício. Nós somos transparentes. É para o atendimento da obra. Inclusive, nós faremos questão depois de colocar em vídeo aquilo que foi doado para isso. E o fruto, se houver fruto de alguém aceitar a Jesus Cristo ou ser batizado, nós também tiraremos até fotos e colocaremos para que vocês entendam que nós não somos ricos, porque se nós fôssemos ricos, irmãos, eu já viajei para vários países quando eu tinha condições com o meu recurso. Então nós não estamos pedindo, queremos deixar claro, nenhum valor específico, mas se a pessoa sente, é o sentimento entre Deus e a pessoa. Ninguém é obrigado a fazer nada. Se não sentiu de fazer nada, uma coisa você pode fazer. Se você puder ajoelhar, você vai orar por nós de joelhos. Se não, você vai orar sentado. Se não, você vai orar em pé. E se não der, você ora deitado. Mas ora por nós, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Até mais. Fiquem na paz. Daqui a pouco nós voltaremos. Amém. Graça e paz. Graça e paz.